primeiro exemplo, né? Vamos considerar o seguinte, temos aqui um conjunto de 3 cargas, tá? Vou colocar aqui, ó, na origem do nosso sistema de coordenadas, a gente vai ter aqui uma carga Q1. A uma distância dessa carga Q1, teremos aqui uma carga Q2, ok? Essa carga Q2, né, vai estar uma distância aqui, ó, D desta carga Q1, certo? E no meio aqui, eu vou ter uma carga Q3, ok? Essa carga Q3 vai estar a uma distância X da origem e, consequentemente, da carga Q1, certo? A gente vai resolver esse problema totalmente de forma literal, ou seja, sem valores, tá? Então, quais são os dados do problema? Os dados do problema são os valores da carga Q1 e Q2, certo? E a distância D, tudo bem? Eu não tenho informação da carga Q3 e você vai perceber ao longo, né, do processo aqui de resolução do problema que essa informação não vai ser relevante. E eu quero saber o quê? Eu quero saber justamente qual é o valor de x, né? Ou seja, qual é a posição que a partícula Q3 deve estar de maneira que ela fique em equilíbrio, certo? Que ela entre em equilíbrio. Além disso, eu vou considerar também que as partículas Q1 e Q2 são positivas, tá? Tanto Q1 é maior que zero, quanto Q2 também é maior que zero, tá? Então, isso vai ser importante aqui para o nosso processo de análise. Então, esse é o nosso problema, certo? Quero saber o valor de x aqui, de maneira em que essa carga Q3, essa terceira partícula, ela fique em equilíbrio. Ou seja, qual é a posição em que a força que Q1 faz sobre Q3 cancela a força que Q2 faz sobre Q3. Ok? Então, esse é o nosso problema, tá? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é nós analisarmos essas forças que atuam sobre o Q3, tá? Então, vou escrever aqui. Então, ó, analisando as forças atuantes sobre o Q3, vemos que... Então, o que nós vemos? Vamos fazer um desenho aqui, um rascunho. Então, aqui representa, né, a partícula Q3. Vamos considerar que Q3 seja positiva, mas você vai perceber que o sinal não vai ser relevante. Mas se eu considerar que ela é positiva, o que eu vou ter? Sendo Q1 e Q2 positivos, eu vou ter que entre Q1 e Q3 vai atuar uma força de, se eles têm o mesmo sinal, repulsão, certo? Então, haverá uma força aqui, ó, que eu vou representar aqui uma força F13 de repulsão. Sobre Q1 também, mas a gente vai considerar que Q1 e Q2 eles são fixos, tá? O nosso interesse aqui é só o Q3. Por algum motivo, Q1 e Q2 vão ser partículas que estão fixas em suas posições, nós queremos saber a configuração de equilíbrio do Q3, tá? É esse o problema. Já sobre Q2 e Q3, eles também vão ter o mesmo sinal, logo Q2 vai fazer também uma força de repulsão, né, sobre Q3 para cá. Eu estou fazendo essa análise considerando que Q3 seja positivo, mas e se fosse negativo? O que ia mudar? Sobre Q1 e Q3, em vez de ter uma repulsão, seria uma atração, então essa força que é aqui, ó, ela ia apontar para o lado esquerdo. Sobre Q3 e Q2 ia ter uma força também de atração, então essa força aqui, F23 aqui ia apontar para o lado direito. Então só ia fazer trocar, tá? Certo? Mas seja Q3 positivo ou negativo, né, só ia inverter essas ordens dessas duas forças, mas elas continuariam sendo opostas, beleza? Então isso já é um indicativo mostrando que o sinal de Q3 não é relevante aqui para o processo, tá? Então, a gente está considerando aqui que Q3 seja positivo, mas já estou falando para vocês que caso você considerasse que Q3 fosse negativo, isso não ia interferir na nossa análise, na resposta final, ok? Beleza. Então, essas são as forças que atuam sobre Q3, certo? Se você quer que essas duas forças elas consigam gerar uma situação de equilíbrio sobre a partícula 3, o que tem que acontecer, né? Para que essa partícula ela fique em equilíbrio, ela deve obedecer a condição de equilíbrio. E qual é a condição
de equilíbrio, né? É justamente que a soma das forças tem que ser zero. Então, eu vou escrever isso aqui. Então, eu coloquei aqui, ó, para Q3 permanecer em equilíbrio, ela deve obedecer à condição de equilíbrio. A condição de equilíbrio diz o quê? Somatório das forças que atuam sobre uma partícula deve ser zero. No caso em específico, o que nós temos? Nós temos duas forças. Então, a força F13 vetorialmente mais a força F23 vetorialmente, isso deve ser zero, né? Adotando aqui o sistema cartesiano como nossa referência para o sinal das forças, então F13 é positivo e F23 é negativo. Então a gente vai ter o seguinte, ó, F13 é mais I, se você está acostumado lá com a notação dos vetores unitários que você viu na física 1, e o F23 seria menos I. Né? Aqui eu estou omitindo o I só para poder simplificar o problema. Então, basicamente, uma força deve ser igual a outra força. Tá? E beleza, então essa é a minha condição de equilíbrio. Para essa partícula ficar em equilíbrio, o módulo da força de interação entre a partícula 1 e a partícula 3 deve ser igual ao módulo da força elétrica, né, de interação entre a partícula 2 e 3. E como é que a gente calcula essa força? A gente acabou de ver no vídeo anterior, né, que é a lei de Coulomb. Essa força 1,3, ela nada mais é do que 1 sobre 4 πε0, que é a constante eletrostática, vezes o produto entre as cargas, né, Q1 e Q3, dividido pela distância entre as partículas. Então, se a gente volta aqui em cima na figura, ó, a distância entre 1 e 3 é x. Então, aqui vai ser simplesmente x ao quadrado, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, aqui vai ficar x ao quadrado. Do outro lado, a força de interação entre a partícula 2 e 3 vai ser o quê? 1 sobre 4 πε0, que é a constante eletrostática. O produto entre as cargas, né, Q2 vezes Q3, dividido entre a distância entre elas. De novo, voltando na figura, a distância entre Q2 e Q3 vai ser D menos X, certo? Então, D menos X é a distância entre as duas partículas. Então, eu vou colocar essa informação aqui. D menos X ao quadrado. Tá? Então, temos a equação aqui. E o nosso objetivo é encontrar o X. De novo, o que é esse X? X representa a posição em que você pode colocar a carga Q3 e ela permanecer em equilíbrio. Ou seja, as forças de repulsão que tanto Q1 quanto Q2 fazem sobre Q3, elas se cancelam. Aqui, a gente já pode observar que a gente consegue simplificar este termo aqui, ó, Q3, com Q3, mostrando de novo que ele não, o valor dele nem o seu sinal fazem diferença aqui para nossa análise. Podemos simplificar também aqui, ó, essa constante toda, 1 sobre 4 π0 dos dois lados, tá? E aí o que sobra? Sobra isso aqui, ó, Q1 que divide x ao quadrado, Q2 que divide d menos x ao quadrado. E agora o nosso objetivo é trabalhar com essa equação e isolar esse x aí. Então, uma estratégia é colocar os termos que estão elevados ao quadrado no mesmo membro. Então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, ó, Q1 que divide Q2 é igual a um x que divide d menos x, isso tudo aqui, ó, ao quadrado, ok? Porque agora, continuando, eu teria aqui embaixo Q1 que divide Q2, raiz quadrada disso, igual a um x d menos x. Correto? Seguindo aqui, eu vou ter então esse raiz quadrada de Q1 sobre Q2, eu vou chamar isso aqui de uma outra constante, né? Só para poder simplificar aqui o nosso processo, eu vou chamar isso aqui, por exemplo, de A, tá? Depois a gente volta lá. Então eu vou ter aqui, ó, A igual a um, ou melhor, já vou multiplicar aqui logo, A que multiplica um D menos X é igual a um X. Eu vou ter aqui então, manipulando,
A vezes D menos A vezes X é igual a X. Daqui eu verifico o seguinte: meu X ele vai ser somado com mais o AX igual a um AD. Ok? Então aqui, ó, eu vou ter então que o meu X ele vai ser 1 mais o A. Quem é meu A? Agora eu volto, ó. Ou melhor, vou voltar depois. Vou deixar assim. 1 mais o A igual a um AD. Então, meu X, isolando ele, ficaria assim. 1A, opa. 1A vezes D, que divide 1 mais o A. Quem é meu A? Meu X, então, seria uma raiz de Q1 sobre Q2, que é esse que é meu A, vezes 1D, que divide aqui o 1 mais raiz de Q1 sobre Q2. Então, isso aqui é a nossa posição de equilíbrio. Ok? Então, pode ser num primeiro momento algo que te incomode, né? A gente está resolvendo um exercício sem colocar número, é um exercício literal, mas é um hábito que você vai se acostumar, porque é assim que a gente vai seguir, né, na resolução dos problemas, né? Eventualmente, às vezes por uma questão de curiosidade, você poder dar uma melhor compreensão sobre um tema, né, sobre magnitude de valores, a gente pode fazer uma substituição, né, um problema numérico. Mas quando for de resolver um problema numérico, vai ser mais nesse intuito de poder dar uma noção em termos de valores, né, dar uma noção de escala, né, de alguma coisa, de algum tema, tá? Então, essa expressão aqui é o nosso resultado final. Então, a partir desse resultado, sabendo os valores de Q1, Q2 e D, que são, se você não se lembra, no início aqui do nosso problema, que são aqui os dados iniciais dele, ó, os resultados iniciais eram Q1, Q2 e D. Então, a nossa resposta está em função dessas informações que são nossos dados iniciais, tá? E também, óbvio, também era dado inicialmente que ambas eram positivas, né? Esse problema ele teria a mesma resposta considerado que ambas também fossem negativas, né? Que ambas têm o mesmo sinal. Se ambas tivessem sinais opostos, aí o resultado seria diferente. Possivelmente, talvez a gente não tivesse uma situação de equilíbrio, uma posição de equilíbrio. Talvez não existiria X, né? Na qual você poderia colocar o Q de maneira que ele ficasse em equilíbrio, né? Não nessa configuração particularmente aí, mas numa outra configuração possivelmente, tá? Mas enfim, aqui a gente conclui, tá? Qualquer outra dúvida, você pode entrar em contato comigo, certo? Vou deixar disponível aqui o PDF para vocês analisarem depois com calma.